Hoje o nosso vídeo é um pouco diferente porque nós vamos falar de falafel. Sim, pode parecer estranho, mas falafel também é parte dessa tentativa de empreender uma guerra contra qualquer coisa que aconteça em Israel especificamente. Isso porque eu recebi uma postagem até de um dos canais no Instagram que dizia que o falafel em Israel era uma busca pela apropriação cultural palestina, árabe-palestina, e uma tentativa de apagamento da memória da cultura palestina. Bom, é muito problemático esse tipo de afirmação por algumas razões. A primeira delas é que, sim, se come falafel em Israel, se produz muito falafel, se vende muito falafel, há muitas lojas que vendem falafel, restaurantes, enfim. E tradicionalmente se fala que falafel é uma comida típica de Israel. Em Israel se fala isso. Mas aqui é um ponto importante: não se nega que o falafel seja uma comida típica de países árabes, como por exemplo o Líbano, aqui ao lado. Então a ideia me parece ser inapropriada, a ideia de que eu não consigo compreender exatamente qual o propósito de... Eu consigo compreender, mas parece que o propósito de uma postagem como essa, seria algo como: os israelenses não podem comer falafel, não podem vender falafel, não podem consumir falafel, porque isso implica no apagamento da herança gastronômica palestina ou árabe. Em momento nenhum, aqui em Israel, eu fui confrontado com algum tipo de questionamento em lojas de falafel tradicionais que vendem falafel, de que a origem do falafel era árabe. E aqui eu chego a um outro ponto. As culturas são intercambiáveis. Um restaurante de comida japonesa no Brasil é um restaurante de comida japonesa no Brasil. Não é uma tentativa de apropriação cultural do Japão. A pizza, cuja origem remonta à Itália ou à Grécia, enfim, há uma série de disputas em torno disso, ela é consumida no mundo inteiro, em primeiro lugar nos Estados Unidos, em segundo lugar no Brasil. Não há uma discussão, ao que me parece, sobre a apropriação cultural italiana por parte dos Estados Unidos ou do Brasil. Mas no caso de Israel, há. E aqui é a agenda, e aqui que eu começo a tentar analisar essa situação de forma um pouco mais profunda. Isso é parte de um processo de tentativa de desumanização de Israel, como, por exemplo, ao tentar resumir Israel não como um país normal, mas como um empreendimento cujo propósito é apenas maléfico. Então, comer, produzir, vender falafel não é, portanto, uma escolha individual dos israelenses, mas sim parte de um projeto maior do Estado de Israel, em comunhão com os 10 milhões de cidadãos de Israel, entre os quais 1,5 milhão de cidadãos árabes israelenses, que tem como propósito, única e exclusivamente, o apagamento da memória palestina ou árabe. Essa é uma ideia que se aplica especificamente na visão dessas pessoas que fazem essa postagem, especificamente a Israel, e mais a nenhum lugar. Não cabe, por exemplo, fazer esse tipo de postagem em relação à disputa sobre a origem do ceviche peruano ou chileno, a disputa entre Chile e Peru sobre qual é o melhor ceviche, qual a origem do ceviche, ou uma tentativa por parte do Peru ou do Chile de apagar a cultura do outro país. Não, essa discussão não cabe. Cabe apenas a Israel em torno do falafel. Mas não é apenas em relação ao falafel, até porque há outras questões. Por exemplo, quando a sociedade israelense apresenta uma realidade onde há a única parada gay do Oriente Médio, ou que os cidadãos israelenses homossexuais têm direitos plenos pela lei, e isso seria um motivo de solidariedade ou de orgulho por parte do campo progressista, aí não. Aí surge uma outra narrativa, que é a narrativa de que, na verdade, isso acontece porque Israel quer se livrar das acusações internacionais e, de forma a melhorar a sua imagem no mundo, dá direitos aos homossexuais. Isso, novamente, tem como objetivo apagar
a luta da sociedade israelense, apagar, desumanizar a sociedade israelense, como se o governo de Israel, seja lá qual for, tenha como propósito dar direitos aos gays como forma de conseguir pontos na comunidade internacional, e não ao contrário, não como se os homossexuais, como é o caso que aconteceu, os homossexuais israelenses conseguiram obter direitos graças à luta dos homossexuais israelenses para conseguir esses direitos diante do governo israelense. Portanto, é fruto de uma luta dos homossexuais israelenses. Mas, como objetivo é sempre desumanizar, e eu não me refiro ao conflito que está em curso nesse momento, para deixar claro. Como objetivo é desumanizar Israel, ou seja, os 10 milhões de israelenses não podem receber solidariedade ou podem ter empatia de lugar nenhum do mundo, então o objetivo é deixar claro que se trata de um projeto do Estado de Israel para conquistar pontos na comunidade internacional e não reconhecer a luta da sociedade israelense em suas multiplicidades em busca do direito dos homossexuais. Isso se passa em diversas situações, esses foram apenas 2 exemplos, mas no final das contas, o objetivo é desumanizar Israel. Por quê? Com o objetivo de desumanizar Israel, o objetivo final, que é apagar, o país seria tão mau, o país teria como objetivo apenas o mal, que no final das contas o país, de fato, não mereceria existir. Essa é a lógica por trás de todas as narrativas. E esse vídeo aqui não é sobre a negação dos direitos dos palestinos. Para deixar claro, não estamos aqui a negar nada dos palestinos. Nem o direito cultural, nem o direito a um Estado nacional. Não se trata disso. É apenas uma análise do objetivo dessa agenda que está por trás desse tipo de postagem que tem se tornado cada vez mais popular. O objetivo é esse, é desumanizar de forma absoluta Israel, de forma a validar um objetivo que não é válido em relação a nenhum outro país, o de destruição desse país.